Fala galera, vamos continuar então nossa aula, dividir os vídeos pra eu poder também montar o quadro novamente e a gente dar prosseguimento. Vamos lá, então continuando a falar de adjetivos, nós vamos ter a formação de adjetivos por adicionar um sufixo ao final da frase e um prefixo ao início da frase. Primeiro, adjetivos sufixados, ou seja, que usam a formação de um sufixo para existirem, eles, naquelas regras que a gente já viu ou ainda vai ver de comparativo, de superlativo e de superioridade, que a gente coloca o ER e o EST no caso do superlativo, eles não vão poder ter este sufixo, eles vão seguir então, portanto, a nossa regra de adjetivos grandes. Mas quando a gente falar de comparativo especificamente, eu volto com calma nesse tópico. Aqui eu separei alguns dos principais sufixos. Não são todos, tem adjetivos formados por prefixos também. Então, o que eu aconselho a vocês é olhar para o estilo de vocês, se tiver a teoria, procura na internet uma listinha com os sufixos e os prefixos mais comuns formadores de adjetivo, mas aqui a gente tem um bom resumo do que caracteriza um adjetivo no final de frase, beleza? Aqui a gente vai ter o sufixo able, né? Able significa capaz. A gente, quando estuda verbo modal, fala do can e do could e diz que eles podem ser substituídos por aquela estrutura to be, né, o verbo to be conjugado, able to e um verbo de ação, ou seja, ser capaz de performar tal ação, usando substituindo a habilidade, o uso para a habilidade do can e do could, correto? Então, aqui, readable. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu peguei o verbo read, ler, e botei o sufixo able, capaz de ler, ou seja, legível, né? Sufixo able, incredible, incrível, cognato verdadeiro, beleza? Algo que você não consegue crer. Awful, formado por sufixo também. Cuidado, não é porque eu tenho sufixo que eu vou conseguir fazer isso com todas as palavras, tá? Separar e ter o significado, o radical perfeitinho. A gente tem alteração de radical. Awful, o significado dessa palavra é terrível. Poderia ter aqui horrible também, né? No able ainda. Seria um sinônimo de awful. Sufixo am, que a gente já falou ainda há pouco, né? Golden, vai fazer adjetivo também. O sufixo y, muito importante. Health, saúde. Healthy, saudável. Outra coisa importante, o ly também pode fazer adjetivo. Cuidado, não é só advérbio de modo. Esh, que é um sufixo não tão comum da gente falar muitas vezes, mas é muito utilizado na comunicação real da língua inglesa. Aqui, child, criança, childish, de maneira infantil, ou a pessoa é infantil. Eu falo, you are childish. Your action was childish. Então eu disse que a sua ação foi infantil, por exemplo. Beleza? Então eu vou poder, quando eu tenho essa terminação, pode ser um adjetivo ali. Agora, disparado, tirar minha caneca de café daqui, disparado, os sufixos mais relevantes para a gente da língua inglesa, para adjetivos, são o ing e o ed. Para começo de conversa. O ed é um sufixo de quê? Passado, né, com verbos regulares. Eu falo I play soccer, I played soccer. Eu joguei futebol. Ok. Só que verbos regulares, o particípio é diferente do passado? Não, é a mesma coisa. Então eu falo played, tanto no passado simples, I played soccer yesterday, beleza? E eu posso falar que o jogo foi bem jogado. Jogado aí é predicativo do sujeito, qualificando o jogo, não é? Português. O jogo foi bem jogado. The game was well played. O que eu estou fazendo? Jogado é um adjetivo formado por particípio. Sufixo ed. Beleza? Então, a gente vai ter a presença desse sufixo fazendo adjetivo animado, entediado, jogado, plantado, enfim. Fica ligado. A gente costuma dizer que os adjetivos com ing são adjetivos de causa ou de opinião. Dá uma olhada no meu exemplo. Eu falei que a quarentena é entediante, certo? Ela não só
é a causa. Aqui eu estou usando novamente predicativo do sujeito, igualzinho no português. A quarentena, ela não só é a causa do meu tédio, isso aqui não só está causando o meu tédio, boring, entediante, não só causa tédio, como também é a minha opinião. Deve ter gente, sei lá quem, né, que ainda está achando isso uma maravilha porque está ficando em casa. Beleza. Então é uma opinião minha. Aqui nesse caso desse exemplo encaixa nas duas classificações. Não é unanimidade. Vai ter vezes que você vai ver um adjetivo com o ing, que vai ser só causa, você vai analisar o contexto e falar, não, isso aqui só está causando essa característica, ou então o contrário. Ah, termina em ing, mas não está causando nada, é só uma opinião, e vai ter vezes que, como é o caso aqui, que vai pegar as duas classificações, beleza? Mas se não cai em uma, cai na outra, se não cair nas duas, beleza? ED, a mesma coisa. A gente vai ter duas possibilidades, é a consequência e o sentimento. Dá uma olhada, a quarentena é entediante. Eu fiquei tão entediado que eu comecei a assistir BBB. Pegou? Eu fiquei tão entediado, o bored aqui, terminado em ED, ele é a consequência. Eu fiquei entediado porque é a consequência da quarentena ser entediante. Percebe? Então ele é um adjetivo de consequência, mas é um sentimento também. Eu estou me sentindo como? I am feeling bored. Eu estou entediado. E aí eu estava. A consequência desse tédio foi ficar tão entediado que eu comecei a assistir Big Brother Brasil. Afinal de contas, não tem mais futebol na TV, não tem mais novela na TV. A única coisa ao vivo que nos restou, que não é reassistir alguma coisa, é Big Brother Brasil, que é uma das poucas coisas ao vivo, a não ser plantão coronavírus o dia inteiro, né? Então, não dá para esquecer. ING e ED. ING, causa ou opinião. ED, consequência ou sentimento, belezinha? Tranquilidade? Não esqueça dessa diferença. Nós vamos ter exercícios em que você vai ter que completar a lacuna com adjetivos ING ou ED, e você vai precisar ver, como sempre, né, pelo teu contexto, qual dos adjetivos encaixa. Você vai ler uma situação de gerar aquela sensação do adjetivo ou consequência daquela sensação do adjetivo. Eu posso dizer que a cidade é muito grande e incrível, amazing, ING, me causa incredulidade. E aí eu posso dizer que andei durante o dia inteiro e fiquei exaurido, exhausted, ED. Então tu vai ter que ver sempre pelo teu contexto. Beleza? Eu vou liberar videozinhos de exercício também pra gente solucionar, e de adjetivo vai sair em breve também. Belezinha? Um abração. Façam os exercícios, matem questão, tirem dúvida com a gente via rede social, via telefone, tudo. E é isto, beleza? Forte abraço. Aliás, antes de eu sair, uma frasezinha do Molière, que foi um dramaturgo francês, beleza? E ele falou: "The greater the obstacle, the more glory in overcoming it." Muito importante, quanto maior o obstáculo, mais glória em superá-lo. E a gente vai superar esse obstáculo que a gente está passando. Ademais disso, outra coisa que é importante a gente ver, que a gente vai falar daqui a pouquinho, veja a dica, né? Estamos falando de adjetivos. Então o nosso próximo passo também é falar de comparativo. Aqui a gente está, só para te adiantar conteúdo, gente, é muito importante que vocês prossigam o conteúdo de vocês, que vocês se desafiem nesse período. Busquem outras fontes de conhecimento, procura na internet, etc. Mas aqui nós temos a presença de uma estrutura que a gente chama de aumento paralelo, tá? A gente usa artigo definido seguido de um comparativo, greater, quanto maior o obstáculo, maior a glória. E aqui eu usei outro comparativo, more, depois de outro artigo definido numa outra oração, tá? Então se eu tenho duas orações seguidas dessa forma, o que eu tenho é um aumento paralelo. Quanto mais isso aumenta também. Um exemplo aqui a gente vai ver quando for falar de comparativo. Belezinha? Fiquem com Deus, fiquem em casa, álcool em gel, lava a mão, e é isso aí. Um abraço.